Olá, meu povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, a mais uma conversa. E como você pode ver no título desse vídeo, nessa conversa, vamos estar conversando sobre como nutrir os três elementos da qual nós somos feitos, né? Como nutrir de forma positiva, nutrir de uma forma que vai nos trazer um desenvolvimento pessoal, um crescimento espiritual, que vai fazer com que tenhamos uma vida em abundância. E foi para isso, né, que Jesus veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para termos essa vida em abundância, da qual Jesus nos trouxe, nós temos um papel a desenvolver, né? Não é simplesmente, eu aceitei Jesus, pronto. Num piscar de olhos, a minha vida virou uma vida em abundância. E abundância não tem a ver com dinheiro, não tem só a ver com prosperidade financeira. Prosperidade, né, não tem a ver só com dinheiro, e sim sobre a forma que nós vivemos a nossa vida, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, da morada do Espírito Santo, porque tudo que nós fazemos com o nosso corpo, tudo que nós fazemos com esses três elementos a qual nós somos criados, que é espírito, alma e corpo, reflete no externo, reflete na nossa vida externa. Então, não tem como você viver uma vida externa plena, abundante e próspera se você não cuida do interno, se você não cuida do seu espírito, alma e corpo. Então, tudo começa por dentro de nós, tudo começa internamente. Então, a partir do momento que conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, passamos a viver uma vida em Cristo, nós temos a nossa parte a desenvolver. Nós temos o nosso papel. Não é tudo Deus, não. Deus faz a parte dele. Mas para que a parte do Senhor se concretize na nossa vida, nós temos um passo a dar, nós temos um papel a desenvolver. Então, nós temos que nutrir de forma positiva esses três elementos da qual nós somos criados. Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: cuidar do nosso corpo, ele também é uma forma de glorificar a Deus. Aqui em 1 Coríntios 10:31, esse versículo aqui é um dos versículos que, quando eu comecei a ler a Bíblia, que ele ficou enraizado em mim, que eu gravei muito mais fácil do que todos. E eu acredito que é por um propósito do Senhor na minha vida com esse versículo. E eu tenho isso em mim, como que eu posso dizer, esse hábito, esse estilo de vida a viver, que é glorificar o Senhor em tudo que eu fizer. Porque aqui diz bem assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? Então aqui primeiro ele fala ou comem, se vocês comem ou bebem. Então ele tem duas coisas aqui que ele está especificando: comer e beber. Mas depois ele acrescenta qualquer outra coisa. Então comem e o bebem é um exemplo, porque depois ele acrescenta qualquer outra coisa que você fizer. Você deve fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer seja para glorificar o nome do Senhor. Então, aquilo que você está fazendo está glorificando o nome do Senhor? Está glorificando a Deus? O seu comportamento, aquilo que sai da tua boca, aquilo que você fala, aquilo que você coloca na tua boca, aquilo que você come, aquilo que você vê glorifica a Deus, aquilo que você ouve glorifica a Deus, aquilo que você ouve, aquilo que você vê glorifica a Deus, te santifica, te aproxima mais de Deus ou te afasta mais de Deus? E isso inclui tudo. Então, aquilo que você está comendo também, ele te aproxima mais de Deus ou te afasta mais de Deus? Mas como assim, Jéssica? Comer? E que tem a ver comer com se aproximar mais de Deus? Tem tudo a ver. Um dos mandamentos que nós temos aqui, além do orar, é jejuar. Então, o que quer dizer? Que o excesso da comida e o tipo de coisas que nós comemos, ele faz com que nos afastemos mais de Deus. Não que Deus se afasta de nós, é nós que ficamos mais afastados de Deus. No sentido de que nós ficamos mais insensíveis à voz de Deus, insensível
ao mover de Deus, ao poder de Deus em nossa vida. Então, se o comer não fosse tão importante, não teria como mandamento a gente jejuar. É muito importante a quantidade do que você come, o tipo de comida que você come, o comer e o beber, né? O que você está bebendo também glorifica a Deus. Você enche o seu corpo de açúcar, refrigerantes cheios de açúcar. Você come comidas sem nutrição nenhuma. Você come mais comidas da qual o homem criou, o homem produziu, ou mais comida da qual Deus fez para que nós alimentamos. Comidas que veio da terra, da mão de Deus para nós. Aquela comida que você compra, que você precisa lavar, higienizar, descascar, preparar, fazer todo aquele preparo. Que eu sei que a gente não quer isso. A gente quer comodidade no iFood, né? Pedir lá no iFood uma comida e pronto. É super fácil. Isso é uma ótima invenção, mas uma invenção, uma criação que trouxe o homem para o seu fundo do poço. Porque a gente quer viver pedindo iFood, e muitas vezes você vai no iFood, você não quer pedir uma comida fit, porque tem essas opções no iFood também. Mas, normalmente, você quer pedir uma comida hiper palatável, uma pizza, um hambúrguer. Não é problema comer isso, o problema é o excesso de quando a gente come isso, sabe? Então, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, né? Outra bebida também. Álcool. Aqui, que o álcool glorifica a Deus? Ah, mas Jesus bebia vinho. Gente, não é o vinho que a gente bebe hoje. Não adianta discutir sobre isso. Ah, porque... Não. Pode pesquisar, se aprofunde o tipo de vinho que era na época de Jesus. Não era o vinho que é hoje. E hoje, além do vinho, é cerveja, é uísque, é... tanto tipo de bebida forte, que esse tipo de bebida glorifica ao Senhor. São bebidas consagradas a demônios, bebidas cheias de espíritos malignos. Eu tenho que falar isso mesmo, porque abre brechas para a tua vida. Além de muitos tipos de comidas, de produtos alimentícios que são consagrados a demônios. Você sabia disso? Sabe? Eu não vou falar marca específica, mas pesquisa. Algumas marcas de produtos alimentícios, uma marca de refrigerante, uma marca de maionese, são consagradas a demônios. Pesquisa para você ver. Então, que tipo de comida, bebida, ou qualquer outra coisa, que você está fazendo, está glorificando ao Senhor? Então, eu anotei aqui, lembrando que, eu sempre gosto de falar isso nas nossas conversas, que aquilo que eu venho aqui conversar com vocês, trazer do meu coração, veio do coração de Deus pro meu coração e depois pro coração de vocês. Então, primeiro, o Senhor fala comigo, o Senhor me exorta, o Senhor me ensina, e o Senhor me leva a colocar em prática. Isso não quer dizer que eu sou perfeita, de maneira nenhuma, longe disso. Não quer dizer que tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu vivo 100%. Não. A gente precisa desmistificar isso de que tudo que é ensinado aqui na internet, tudo que as pessoas falam aqui na internet, elas vivem 100% aquilo. Não. Aprendam isso. Nós precisamos entender isso e nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Às vezes você se compara com a pessoa. Nossa, a pessoa tá falando isso é porque ela é perfeita, ela faz isso 100% o tempo todo na vida dela. Não, nós somos seres humanos errantes. Nós somos falhos, nós somos carne e osso. Então todos nós erramos, mas a diferença é de você falar uma coisa e nunca fazê-la, e não buscar vivê-la. A diferença de você ter só a teoria e nunca praticar. Essa é a diferença, de você ter a teoria, mas não ter a consciência de que você precisa praticar aquilo. Ou seja, eu tenho a teoria, eu busco conhecimento daquilo, o Senhor tem me direcionado a buscar conhecimento sobre saúde, alimentação saudável, sobre batalha espiritual, sobre, conhecimento da palavra, porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, conheceram a verdade vos libertará. E essa verdade, ela engloba tudo. Você conhecer as suas emoções, conhecer os seus hormônios, conhecer como o seu corpo funciona, conhecer a sua mente, sabe? De forma geral, você buscar conhecimento em todas as áreas da tua vida, você vai ser liberto. E não quer dizer que sempre vai estar 100%, não. Mas só de você ter buscado conhecimento e saber a importância de você praticar aquilo, e você sempre ser constante, persistir e nunca parar de sempre evoluir, isso que é importante. Então você vai aprender algo, você vai buscar colocar em prática e ser constante. Eu tenho sempre esse lema. Não é porque teve uma semana do meu mês ali que
Eu não consegui estar como eu gostaria, certinho, comendo bem, certinho, indo na academia. Não quer dizer que aquela semana que eu não fui, que aquilo ali me define. Não. O que me define é o que eu faço na maior parte do tempo. Mas não quer dizer que 100% eu vou estar fazendo aquilo. Mas eu vou ter uns episódios que eu vou falhar. E essas falhas são normais. Vai acontecer, às vezes, muitas das vezes, quando eu estou falha, né, nos treinos ou na alimentação, às vezes eu quero comer mais doce. Nós mulheres, na TPM, isso é normal, é natural. O importante é você saber que essa não é a sua realidade, que você vai voltar. Então eu senti essa necessidade de falar isso pra vocês, né, de não se comparem. Porque a Jéssica tá falando sobre nutrir a alma, nutrir os 3 elementos, né, que é espiritual, alma e corpo. Então quer dizer que a Jéssica tá 100% nesses 3 elementos da vida dela. Não, tem episódio, tem fases que eu tô super bem na alimentação, mas no treino eu tô mais ou menos. Tem fases que nas minhas emoções tô assim desequilibrada. Tem fases que eu não tô 100% lendo a Bíblia como eu gostaria de ler, não tô me aprofundando como eu gostaria de me aprofundar. E vai existir esses períodos, mas o importante é a constância, ser consistente, ser persistente e entender que, né, porque você ficou 2, 3 dias sem ler a Bíblia, que aquela é a sua realidade. Não normalize isso. Aí você entender que você precisa voltar. Não, esses 2, 3 dias sem ler a Bíblia não é o meu normal. O que está acontecendo? Busca discernimento no Senhor. Senhor, o que está acontecendo? É algo emocional, algo hormonal ou algo espiritual? Para eu não estar lendo a Bíblia. É uma batalha espiritual? O que está acontecendo? Busca discernimento no Senhor. Para discernir do que está acontecendo para você agir, né? Para não deixar que isso vire uma normalize. Não é normal um cristão não ler a Bíblia. Não é normal um cristão não orar, por exemplo, né? Então, assim, eu quero ter uma identidade, eu quero ser uma pessoa atleta. Não é normal eu não ir pra academia, não é normal eu correr, eu gosto de correr, eu gosto de ir pra academia, quem me acompanha no Instagram vê. Então, não é normal quando eu não estou fazendo. Aí eu busco entender, Senhor, o que está acontecendo? Porque a batalha espiritual acontece o tempo todo. Mas não quer dizer que tudo é batalha espiritual, às vezes é hormonal. Às vezes você está com alimentação ruim e não está conseguindo fazer. A alimentação, ela afeta o seu emocional, ela afeta o seu hormonal e o seu emocional. Então uma coisa vai levando a outra. Se você está com alimentação em excesso por açúcar, isso vai desregular os seus hormônios e vai afetar o seu emocional. Isso é fato. Você precisa ter esse entendimento, buscar conhecer isso. Gente, eu ter buscado esse conhecimento, entender isso, quanto que trouxe uma liberdade enorme para mim. Porque eu não tinha esse entendimento. Então, quando eu chegava nos meus períodos hormonais, TPM, os meus hormônios estavam muito alterados, porque eu passava o mês inteiro me entupindo de açúcar. Então, quando chegava na TPM, os sintomas da minha TPM estavam enormes. Eu falei sobre isso no meu Instagram essa semana. Você precisa buscar esse conhecimento, certo? Então, uma coisa leva a outra. O emocional, o físico afeta o emocional, né? Com a sua saúde física, aquilo que você está comendo, se você é sedentária, isso afeta o seu emocional. Eu até coloquei aqui, ó. O que eu coloquei, ó, cuidar do nosso corpo também é uma forma de glorificar a Deus. Nós que temos o Espírito Santo, somos um só Espírito com Deus. Ou seja, nosso corpo pertence a Deus. E Ele, mais do que ninguém, quer que você cuide bem do templo dele. Então nós temos essa responsabilidade com o nosso corpo, cuidar bem do nosso corpo, que é templo de Deus, é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. Então se você não cuida bem do teu corpo, você vai estar insensível à voz do Senhor. Você vai estar fria espiritualmente. A saúde do nosso corpo reflete na nossa saúde emocional e espiritual. Foi o que eu acabei de falar. A sua saúde física, aquilo que você está comendo, sabe? Se você está comendo só alimentos inadequados, que não tem nutrição nenhuma para o teu corpo, que desregula os seus hormônios, vai afetar o seu emocional, sabe? E, gente, eu falo por experiência própria, os períodos da minha vida que eu tive compulsão, descontrole por açúcar, porque eu quero estar fazendo um vídeo, inclusive, para vocês, especificamente sobre isso, sobre um testemunho, na verdade, né, sobre o descontrole por açúcar, que o Senhor me libertou, em nome de Jesus, eu creio na minha libertação, o quanto que esses meus episódios de descontrole por açúcar afetam muito o meu emocional e o meu espiritual. Então, o Espírito Santo me deu esse discernimento, e por isso que o Senhor me levou a buscar conhecer
sobre mais o meu corpo, a minha saúde, né? Eu investi num curso que chama SOS Mulher, que lá fala especificamente de cada órgão do nosso corpo. Tem uma aula específica de fígado, de TPM, de tireoide, de intestino. Então, conhecendo um pouco de cada coisinha na teoria ali, quanto que isso liberta, o quanto que isso traz conhecimento. E você vai começando aplicando isso no seu corpo, você vai vendo a diferença. Então, por exemplo, eu percebi de forma significativa de quando eu entro na TPM, no mês que eu estou super entupida de açúcar, o quanto que a minha TPM fica muito mais agressiva, eu sinto muito mais forte os sintomas da TPM, meus seios muito inchado, muito mais estressada, muito mais desanimada, muito meu emocional abalado, muito depressiva, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero responder ninguém, fico isolada. É nítido. Esse mês, por exemplo, faltam 4 dias pra menstruação descer. Gente, eu tô aqui gravando o vídeo, eu tô assim, maravilhada. Se é um mês que eu estou entupida de açúcar, os meses anteriores que eu tive, eu não conseguia fazer nada, eu não queria fazer nada, muito menos gravar vídeo, porque eu não consigo, se eu não tô bem, como que eu vou gravar vídeo, sabe? Então, eu só realmente vi no meu aplicativo que minha menstruação tá pra descer, porque ontem eu me senti um pouquinho mais, me senti desconfortável, me senti assim, mais desanimada, mais sonolenta. Falei, opa, algo de errado não está certo. Aí eu olhei no aplicativo e vi que faltava 5 dias, né? Hoje faltam 4 dias. Mas eu estou super bem, em vista comparação de outros meses quando eu estou entupida de açúcar. Então, quanto é importante a gente entender isso, que uma coisa afeta a outra. O seu físico afeta o seu emocional, afeta o seu espiritual. A saúde do nosso corpo reflete na nossa saúde emocional e espiritual. A saúde emocional reflete também na saúde física e vice-versa. Então, um interligado com o outro. Espiritual, emocional, que fica na alma, tá? A alma é onde ficam nossas emoções. Então, o seu físico, ele vai afetar o seu emocional, que é a sua alma, e o seu espírito, que é onde você se conecta com Deus. Então, aqui no seu corpo, você estando ali inchada, inflamada, sedentária, isso vai afetar o seu espiritual também. Muito, muito, de forma muito significativa. Os 3 elementos da qual somos criados, espírito, alma e corpo, né? Então, primeiramente, nós somos espírito, que tem uma alma que habita num corpo, certo? Dependem um do outro, como eu já disse. Eles devem andar juntos, em equilíbrio, devem ser cuidados juntos. Deu para entender? Deu para compreender até aqui? Certo? E eu anotei aqui, o Espírito Santo me inspirou a anotar aqui para vocês, compartilhar com vocês isso, que são algumas orientações de como nutrir de forma positiva, como nutrir com coisas boas esses 3 elementos da qual somos criados. Então, eu quero começar como nutrir o nosso corpo de forma positiva, com coisas boas, né? Então, eu já citei aqui, agora complementando, né? Alimentação limpa. O que é uma alimentação limpa, Jéssica? Você nutrir com alimentação que Deus fez. Alimentação, esse aqui Deus criou, então vou comer. Foi mão humana que criou, então vou evitar. Não que você nunca vai comer, mas que você vai evitar. Mas o alimento que Deus criou também é mão humana, né? Porque o homem vai lá e planta. Sim, gente, mas é da terra. O que eu quero dizer quando de mão humana é produtos industrializados, sabe? Porque são 3, se eu não me engano, é produto natura, in natura e outro que eu não lembro agora. Porque, por exemplo, o in natura, vou dar um exemplo. O in natura é o milho que eles cortam lá e eles colocam ele enlatado. Esse é o in natura. O natura, o milho natural, é aquele que você pega lá da espiga do milho, que você compra ali já e descasca, que é a espiga do milho pronto. E o in natura é o milho enlatado. E aí tem o outro nome que agora eu não me lembro, eu vou pesquisar e vou escrever aqui para vocês, que daí já é o milho ultraprocessado, acho que é esse o nome, ultraprocessado, que é, por exemplo, você comprar um skinny, que é feito com milho, que é totalmente químico, cheio de produtos químicos. Então tem essas 3 fases aí do alimento. Então o ideal é nós comermos o natural, o mais natural possível. Então é comida limpa, comida de verdade, proteínas, vegetais, frutas, legumes.
E carboidratos com baixo índice glicêmico, carboidrato, mandioca, batata doce, abóbora, arroz integral, né? E pode ser arroz branco também, mas em menos quantidade, porque o índice glicêmico dele é bem maior. Outra coisa para nutrir o seu corpo: pratique exercícios físicos. Pratique um exercício físico que você se identifique, seja pular corda, seja caminhar, seja correr. Mas agora o que eu tenho falado, porque é algo que eu entendi a importância também, é a musculação. A musculação, gente, não vou mentir pra vocês. Tem dia que é chato, você não quer ir, você sente dor, pegar peso, nananã. É sobre isso, não é fácil. Mas é algo que o meu corpo precisa. Eu tô pensando não agora, tô pensando lá na frente, quando eu tiver com uma certa idade, eu vou poder brincar com os meus filhos, correr, brincar com os meus netos, não vou precisar de ficar dependendo das pessoas me levantar de um sofá quando eu estiver lá com os meus 70, 80 anos, 90 anos, não sei. Ter músculo para fortalecer os nossos ossos, sabe? Então, além de algum outro exercício que você se identifique, pratique a musculação também, tá? Gostar mesmo, a gente, se for ver, a nossa vontade é ficar no sofá assistindo TV. Só que aí você vai pesar na balança, você vai ver o que vai trazer qualidade de vida para mim. Eu ficar deitada no sofá, comendo um monte de besteira, ou levantar e fazer uma caminhada, pular uma corda, fazer um exercício físico. Eu não falo que eu não gosto da musculação, eu gosto da musculação. Eu não quero nem usar esse termo preguiça, mas é algo desconfortável. Se for ver eu fazer a vontade do meu corpo, eu vou ficar em casa, no sofá, assistindo, fazendo nada. Mas não é isso que eu quero pra mim. Eu entendi a importância, então eu vou lá e faço. E mais uma coisa é, priorize a qualidade do seu sono. Isso é muito importante, gente. Eu não tinha ideia da importância de você ter uma qualidade de sono, de você dormir bem, de você regular o seu ciclo circadiano. O seu ciclo circadiano é você acompanhar o dia com a noite. Desceu o sol, teve o pôr do sol, ali você já entrar no ritual, se preparar para o seu sono, para você dormir. Eu comecei a fazer, por exemplo, jantar cedo, tento jantar no máximo até 7h30 da noite. Depois do jantar, eu já preparo o meu chá noturno, que é um chá com chás que estimulam aí a qualidade do meu sono, melissa, mulungum, camomila, capim-cidreira. Então eu faço esses chás à noite para estimular, para melhorar a qualidade do meu sono. Evito telas até 10 horas da noite e vou dormir no máximo antes das 11. Então eu tenho buscado tentar dormir ainda mais cedo, 10 horas da noite. Então é um processo. Então você não vai fazer isso do dia para a noite, mas é um processo que você precisa ir aos poucos se adaptando e aos poucos incluindo esses hábitos, essa rotina no seu dia a dia, que é um ritual, é uma rotina noturna que você precisa ter. E acordar antes das 8. Então essa é a rotina que eu tenho feito, melhorando para melhorar a qualidade do meu sono. E como nutrir a nossa alma? Aqui eu citei ter bons relacionamentos. Veja a tipo de pessoa que você está andando, se te traz paz, se não te traz paz. Então busque estar com as pessoas que te inspiram a ser melhor, que te influenciem a ser melhor, que ajude no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento espiritual, autoconhecimento, como eu falei, como é importante o autoconhecimento, você conhecer como funciona o seu corpo, como funciona as suas emoções, a sua mente, conhecer a palavra de Deus, praticar o perdão, é muito importante, que é o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, na oração do Pai Nosso está lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoar quem tem te ofendido, Deus também não perdoa você. E Deus não perdoa a pessoa também. Libere o perdão. E o perdão não é sobre a pessoa que te ofendeu. E o perdão não é sobre, e ela fez o mal, ela não merece ser perdoada. Não é sobre ela. É sobre você merecer ter paz. É sobre você merecer ter saúde emocional. Sabe? É sobre isso. O perdão é sobre isso. Sobre você ter vida em abundância. Você liberar isso, porque, gente, a falta de perdão, ela traz muitas consequências, inclusive doenças para o nosso corpo. Então isso é muito sério. Então libere, pratique o perdão, ame ao próximo como a si mesmo, se ame e ame ao próximo como a si mesmo, e ame a Deus, né, que é o primeiro e maior mandamento. Ame o seu Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo. Então ame. Isso é
qualidade de vida, isso traz benefícios para a nossa alma, para vivermos uma vida plena, próspera e abundante. Cultive bons sentimentos e pensamentos. Gente, isso é tão importante. Pare para pensar naquilo que você está pensando. Tem um livro muito bom sobre Batalha da Mente, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Vou deixar o link para vocês desse livro que eu tô citando. Gente, ele é muito bom para trazer despertamento sobre os seus pensamentos, sobre batalhas espirituais na mente, porque nem tudo o que vem na nossa mente é nós que estamos pensando, somos atacados o tempo todo na nossa mente pelo inimigo de nossas almas. Reflita, pare e pense naquilo que você está pensando. Por isso que é importante, que nós vamos chegar lá, que é o de nutrir o espírito, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, você ler a Bíblia, porque aqui, você lendo a Bíblia, você sabe os pensamentos de Deus para com você. Aqui você sabe, conhece o Deus que você serve. Então, você conhecendo a verdade, que a palavra de Deus, nenhuma mentira vai prevalecer na tua vida. Então, quando vir mentiras na tua mente, você conhecendo a verdade, aí você vai discernir, não, isso é uma mentira de Satanás, porque a Bíblia, a palavra de Deus me diz outra coisa, não é isso. Assim como Jesus foi atentado, né? Jesus foi tentado lá no deserto. O que Jesus fez? Jesus rebateu com a verdade, com a palavra de Deus a Satanás. Tudo que Satanás falava para ele, Jesus falava, está escrito, está escrito. Então, Jesus sabia que o que ele estava falando era mentira, porque ele conhecia a palavra de Deus, né? Na época era o Antigo Testamento, era os Pentateuco. Então, Jesus conhecia a palavra de Deus. E Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus ali no deserto, o inimigo, o jejum, aquele ataque espiritual que Jesus teve ali, ele é um exemplo para nós, não é à toa. Ele foi o início do ministério de Jesus e como um exemplo para nós, que nós seremos atacados com inverdades da palavra de Deus, com mentiras. Se vem um pensamento falando assim, pensamento em primeira pessoa, isso que é muito importante você entender, Satanás ele vai jogar na sua mente pensamentos em primeira pessoa, como se fosse você que estivesse pensando. É importante você buscar no Espírito Santo para discernir isso, entende? Então, se vem um pensamento em primeira pessoa, eu não sou capaz. Eu acho que Jesus não me ama, Deus não me ama, Jesus não me ama. Opa, peraí, isso não é eu que estou pensando não, isso é mentira de Satanás, porque a palavra de Deus não me diz isso. A palavra de Deus me diz que Deus me amou de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você já rebateu a mentira de Satanás com a verdade, que é a palavra de Deus. Eu não sou capaz, eu sou, não tenho capacidade. Não. O que a palavra de Deus diz para você? Seja forte e corajoso. O que a palavra de Deus diz para você? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, cuide dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, tá? Então, o que você pensa, ele vem pro teu coração, ele vira um sentimento, e aí você externaliza aquilo. Então, tudo começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Cuide dos seus sentimentos. E os sentimentos, começa também no seu físico, como eu falei para vocês anteriormente. Quando você está comendo de forma inadequada e se enchendo de açúcar, que desregula todos os seus hormônios, e os seus hormônios, ele afeta os seus sentimentos, ele te deixa ansiosa, te deixa depressiva. Então, você tá entendendo que foi o que eu falei? Uma coisa leva a outra. Não tem como você negligenciar o cuidado do seu corpo e cuidar só da sua alma. Porque o corpo físico afeta a sua alma. Não tem como você cuidar só do espírito, sendo que o físico e a alma afeta o espírito e assim e vice-versa. Um vai ligando, um depende do outro, certo? Pratique a gratidão. Não murmure. Deus detesta murmuradores, sabe? Então seja grato independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente dos... Tô olhando se tá ligado aqui o meu microfone, mas tá. Independente dos momentos, independente da tribulação, independente das circunstâncias, seja grato em qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, sabe? Tem um louvor, um hino da harpa que eu gosto muito, eu não lembro o número, mas eu vou colocar aqui pra vocês qual que é esse número desse louvor. E é bem assim: oh meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim. É muito lindo, eu sempre gosto de cantar isso, principalmente quando eu percebo que eu tô sendo meio ingrata, querendo murmurar, e eu já venho, louvo esse hino, né? Ó Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim.
sabe? Mesmo diante das dificuldades, das provações, das tribulações, em tudo, que nós tenhamos, né? Que nós sejamos gratos ao Senhor. Amém? E como nutrir o espírito? Esse aqui eu sei que você sabe, todos nós sabemos, né? Mas às vezes a gente não coloca em prática, né? Então, primeira coisa, oração. Reserve um tempo de qualidade para falar com Deus em particular. Mateus 6,6, se eu não me engano. Mateus 6,6. Entre no quarto, feche a tua porta e fale ao Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto o recompensará. Então, tire um tempo de qualidade para falar com Deus em particular, como instrui Mateus 6,6, que eu coloquei aqui, ó. Então, tenha um tempo de qualidade com Deus, fique em silêncio com Deus, sabe? Não é fácil, é muitas distrações, mas nós precisamos ser intencional. Nós precisamos colocar isso como uma prioridade na nossa vida. É uma prioridade, mas a gente precisa praticar como uma prioridade, né? Leitura da Bíblia, né? A palavra de Deus nutre a alma, fortalecendo o espírito e a mente. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é nosso pão diário. Ela traz nosso alimento, nosso espírito, um alimento espiritual. Então nós precisamos da palavra de Deus diariamente na nossa vida. Não só ler de forma corrida, sabe? Não. Tire um tempo, medite na palavra do Senhor. Como que é meditar? Meditar é isso que a gente fez no começo do vídeo, né? Lá em 1 Coríntios 10:31, que é porque, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí você para nesse versículo e você começa a meditar nele, você começa a fazer perguntas para o Espírito Santo. Como assim, Espírito Santo? Me dá entendimento desse versículo e anota o que o Espírito Santo ministrar no seu coração, né? Então, assim, meditando, tá? Se eu como, tudo que eu como e bebo, o que eu como e bebo que glorifica a Deus, né? E também inclui, se eu comer, eu tenho que glorificar a Deus por aquilo que eu estou comendo, glorificar a Deus por aquilo que eu estou comendo, agradecer a Deus por aquilo que eu estou comendo, né? Pelo que eu estou bebendo. Em tudo que eu fizer, eu glorifico a Deus, nas minhas vestimentas, no que eu falo, no meu comportamento, né? E começa a declarar esse versículo sobre a tua vida, né? Dizendo assim, tudo que eu comer, tudo que eu beber, em nome de Jesus, tudo que eu fiz, qualquer outra coisa que eu fizer, eu vou glorificar a Deus na minha vida. Declara isso sobre a tua vida, sabe? Então, medite e estude, tire um tempo para se aprofundar, para pesquisar, sabe? Hoje a gente tem essa comodidade da internet na nossa vida, então que usemos para a glória de Deus, a internet, certo? Comunhão. Ter comunhão com outros cristãos é importante, pois ajuda a levantar um ao outro nos momentos difíceis, conforme a palavra de Deus nos diz que nós temos que andar em comunhão com os irmãos, confessar uns aos outros os nossos pecados. Tem vários versículos, várias palavras do Senhor que nós devemos amar uns aos outros e estar, né, em comunhão com os irmãos. Discipulado, busque um discipulador maduro na fé para guiar, ensinar e encorajar você em sua jornada espiritual. Então tenha aí um discipulador, seu pastor, sua pastora, para te guiar na sua jornada de fé, para te ajudar, né? Não é bom que nós andemos sozinhos. Não é bom que andemos sozinhos. É tudo isso que o inimigo quer. O inimigo quer que nós andemos sozinhos, para a gente se perder, para ele nos incitar a nos perder. Mas não, nós temos que estar com o Espírito Santo e com os irmãos em Cristo. Encher-se do Espírito. Eu fiz 2 vídeos aqui, parte 1 e parte 2, sobre Efésios 5, 18 ao 20, que fala sobre não se embriaguem com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, né? Mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, tem 2 vídeos que eu fiz, né? O primeiro é a embriaguez não se limita ao vinho, ao álcool. Vou deixar linkado aqui esses 2 vídeos para vocês. E o outro é como viver cheio do Espírito Santo. Então, aqui eu coloquei, encher-se do Espírito Santo. Evite a embriaguez com as coisas deste mundo
e busque estar cheio do Espírito Santo para se manter vigilante e em santidade. E quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios do fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Então, quando nos enchemos do Espírito, nos enchemos do fruto dele e exalamos o fruto dele na nossa vida e na vida do próximo, em todas as áreas da nossa vida. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos mais clareza em todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos cuidar melhor de... Tinha finalizado o vídeo, fui olhar aqui, não gravou o final pra vocês, porque meu celular descarregou. E agora vai ficar um pouquinho mais baixo e um pouquinho de ruído, porque o microfone está desconectado, porque eu precisei colocar o meu carregador, onde eu conecto o microfone. Então, coloquei o celular para carregar e vim finalizar o vídeo. Graças a Deus que descarregou bem no final mesmo. E estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, temos mais clareza para nossa vida, temos mais uma vida com leveza, com prosperidade, com abundância, com paz, com amor, né? Que aí estamos cheios do Espírito Santo e estamos cheios do fruto dele também. E eu falo muito nesse vídeo que eu citei para vocês, que eu já tenho aqui no canal, que é como viver cheio do Espírito Santo e a embriaguez não se limita ao álcool. Então é muito importante. Você primeiro assiste a embriaguez, depois o outro, porque um se casa com o outro. Espero muito que tenha feito sentido, espero muito que você tenha sido edificado por esse vídeo, que o Senhor tenha ministrado ao teu coração. E eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática todos esses hábitos, né, digamos assim, para que possamos ter uma qualidade de vida, uma vida abundante, que foi a que Jesus trouxe para nós, através de cultivar, de nutrir com bons hábitos todos os elementos do nosso corpo, da qual somos criados. Nutrindo bem o nosso espírito, nutrindo bem a nossa alma, nutrindo bem o nosso corpo. E que nós busquemos a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho por nós mesmos, nós não conseguimos, né? Nós somos errantes, por mais que nós quem é cristão, que tem o Espírito Santo, ainda assim nós falhamos, né? Ainda assim, nós ainda vivemos nesse corpo. Então, enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos estar sujeitos a errar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue, a gente vence. Como no livro que eu tenho lido, que é uma frase, o livro Hábitos Atômicos, que ele fala da frase 1% melhor a cada dia. É uma frase que a gente se vê muito dela, mas é uma frase que faz total sentido. Como eu disse no começo do vídeo, nós nunca vamos estar 100%. Mas sim, o importante é fazer 1% melhor a cada dia. Buscar 1% a cada dia, colocar em prática um pouquinho de cada coisa, até se fortalecer estes hábitos, até que seja automático na nossa vida, de cuidarmos, de nos alimentarmos bem, de praticar atividade física, de, né, todos os dias nos alimentar com a palavra do Senhor, todos os dias termos pensamentos bons, cultivar bons pensamentos, cultivar bons sentimentos, né, praticar o perdão. Então, aos poucos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencendo de glória em glória. Amém? Obrigada por estar aqui, por assistir até aqui. É uma honra ter você aqui. Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém? Beijos. Até o próximo vídeo.